Eu queria ponderar com a senadora Soraya uma situação. De fato, termos avaliação biopsicossocial de uma pessoa para ver se a pessoa tem uma deficiência ou não, e em função desse trabalho ela ter direito a, por exemplo, BPC, contrato de aprendiz, reserva de vagas nas empresas, nos concursos públicos. Isso vai dar à pessoa um conjunto de direitos. Então, isso é um tema fundamental, eu diria, é essencial e concordo amplamente. Eu só quero ponderar se seria o INSS a fazer esta avaliação, porque eu penso o seguinte: antigamente, senadora Soraya, nós tínhamos a CORDE, Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência. A CORDE foi, na sequência dos anos, substituída pela Secretaria Nacional da Pessoa, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e que estava vinculada, inclusive, uma época ao Ministério da Justiça, à Presidência, mas hoje em dia essa Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência está no Ministério da Damares, que é Família, Mulher e Direitos Humanos. E uma das secretarias é essa Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem a obrigação de articular. Então, eu penso que o Ministério da Damares deve sim convocar o INSS para participar de uma reunião, a saúde, a educação, enfim, todo mundo aqui, mas sob a coordenação, eu pensaria, pelo menos, dessa secretaria que tem a incumbência de articular essas coisas. O INSS, ele cuida mais, assim, auxílio invalidez, auxílio doença e tal, e não para criar, assim, me parece, uma política pública tão importante, quero dizer, concordamos, só para ver onde que se localiza. Então, eu pediria que no requerimento fosse substituído INSS pela Secretaria, eu não sei bem o nome, mas aí o pessoal sabe que é Direitos Humanos, Direitos Humanos. Então, eles articulam, chamam quem de direito, quem deva. Então, uma sugestão nesse foi sentido. A sugestão? Eu acho que não, sabe? Eu acho que a gente deve dar autoridade para quem tem o direito de ter autoridade. Porque me disseram Agora, que a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem o dever de articular. Então, essa secretaria tem que ter alguém da saúde lá, do INSS, da educação, porque o INSS, eu diria, com todo respeito ao INSS, não tem essa visão social, educacional, de saúde, né? As pessoas vão lá com tem que até se aprimorar, né? Não, sim, mas é com base já na forma como eles fazem para melhorar. Foi essa a intenção, porque ele já tem relatórios, né, nesse sentido. Não, o INSS, eu diria, não tem nada de nada. As pessoas vão lá com doença mental, eles ainda são muitas vezes escorraçados, né? Não tem nada, você está querendo ganhar alguma coisa, mas, quer dizer, eles não é o métier deles, o trabalho deles, fazer esta avaliação. Se é um acidente e tal, depende de um... Agora, a Secretaria Nacional, e eu até perguntei ontem, nós tivemos uma reunião no gabinete da Renata Gabrilli, e perguntei para o Renato onde é que estava a Secretaria hoje em dia, porque houve uma mudança. Não, a Secretaria está lá, e eu até me lembrei da audiência pública com a Damares, né? Agora, se é um assunto de educação, aí, por exemplo, quem que está discutindo educação hoje em dia aqui no Brasil? É o Ministério da Economia. Está errado, né? Totalmente. Quer dizer, tem que ser a educação
e a educação convocar o Ministério da Economia. Quem que vai discutir a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência? É a secretaria. E vai convocar o INSS, a educação, a saúde, quem dê direito. O que importa é a gente atingir o objetivo. Isso. Então, por mim, se vocês Tá quiserem, bom. a gente aprova e depois a metodologia, a forma, decide posteriormente. Muito bem. É que eu fui consultado pela assessoria também. Eu só queria assim reforçar o argumento que eu usei antes, que eu acho que também não foi bem compreendido, né, na aprovação da avaliação biopsicossocial, que afinal a gente vai se dedicar a isso como política pública, né, um tempo aí, e é fundamental, porque quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o LBI, Lei Brasileira de Inclusão, foi aprovada, nós ainda temos a pendência que deveria ter sido feita até 2 anos atrás da avaliação biopsicossocial de uma pessoa para ver se essa pessoa tem uma deficiência ou não, né? Então, na área da educação, isso vai dar, então vai dar acesso a materiais, a tecnologia, a libras, a isso, aquilo. Se for na saúde, vai dar direito a fisioterapia, fonoaudiologia, remédios, enfim, tudo isso. Se for um paralisado cerebral, essa pessoa vai ter que ter direito a computador, escrever, recursos tecnológicos, enfim, acessibilidade. Tem que ter a lei de acessibilidade para que isso não dificulte a inclusão. E, ao mesmo tempo, se for lá no BPC, né? BPC não é INSS. BPC é da assistência social. É um benefício da assistência. Então, está havendo uma distorção de anos que o INSS fica dando pitaco dele sobre uma coisa que é da assistência. Inclusive, o BPC veio na reforma da Previdência, o que não tem nem cabimento, não é salário, não é nada. Agora, quem é que vai dizer se aquela pessoa, de acordo com a legislação, tem direito ou não tem? Então, você tem que chamar a saúde, tem que chamar a educação, tem que chamar a ciência, tem que chamar o INSS e chegar a um denominador comum. Quer dizer, uma política nacional de avaliação da pessoa na sua condição biopsicossocial. Agora, a gente dizer que o INSS vai coordenar isso, eu diria que é uma distorção absurda, né? Não consigo pensar, apesar da consultoria ter dito isso. Agora, quem que vai comandar? Eu, por exemplo, gosto que alguém comande, porque quando a gente vai para o hospital e 3 médicos atendem a gente morre. Ou é um, ou é outro e tal. Então, quem que tem a responsabilidade? É uma secretaria que está aí, era a CORD, a Secretaria Nacional, e tem que chamar, convocar, chegar a acordos. Agora, o INSS só aceita avaliação médica. Está errado, lógico que está errado, como muitas outras coisas estão erradas. Mas tem que chegar a um acordo assim, de avaliação para dizer, mas com a participação deles, obviamente, para ser biopsicossocial. A pessoa tem uma deficiência, tem direito a 1/4 do salário mínimo. Não, mas já tem 20 anos, usa fralda, usa remédio, a mãe não trabalha e tal. É o social, é o biopsicossocial. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Quem tem o conhecimento, know-how disso, é quem trabalha na área, né? Que é o biopsicossocial. Então, essa secretaria comanda, chama quem de interesse, né, e faz a coisa acontecer. Então, só para deixar bem claro, dizer para quem nos acompanha que essa é uma das coisas mais importantes que tem que acontecer na área da pessoa com deficiência, porque isso vai dizer quem pode, quem não pode, como é que pode e tal. Né? Então, eu quero até enaltecer, eu até não discordei em nenhum momento do mérito da proposta Soraya. Então,
Que bom, maravilha, obrigado. Nós tivemos uma discussão aqui sobre a questão do Zika vírus, né? E a questão do Supremo Tribunal Federal, que está avaliando, né, se pode ocorrer o aborto ou não, no caso de ser identificada a questão de a gestante ser portadora do Zika. E a gente discutia que os casos, as hipóteses de aborto estão previstas na legislação, né? Quer dizer, o perigo para a saúde, para a vida da mãe e a gravidez decorrente de uma violência sexual contra a mulher, né? Essa hipótese não está prevista. E o pessoal, inclusive, a gente levantou essa situação, que somente 3% dos casos podem afetar de alguma maneira, a gestação da criança. 97% dos casos não tem problema. A microcefalia existe há muito tempo, e mesmo casos de microcefalia, você tem que avaliar bem, porque tem pessoas com microcefalia que estão aí independentes, casando, estudando, indo para a faculdade, coisa semelhante. Então, o Supremo Tribunal Federal quer, na verdade, avaliar se isto pode ocorrer. E nós decidimos naquela reunião, seus colegas se lembram, de a gente oficiar para o presidente da Câmara, do Senado, para que o presidente do Senado entre em contato com o Supremo Tribunal Federal, para que a hipótese de legislação venha para os Congresso Nacional. Foi isso que foi decidido. E então nós fizemos um requerimento nesse sentido. Requeiro nos termos regimentais que a Comissão de Assuntos Sociais oficie ao presidente da Casa, no sentido de que, pelos meios oficiais pertinentes, o Senado Federal consulte o Supremo Tribunal Federal quanto a processos, porventura em tramitação na Corte, que digam respeito à hipótese da prática de aborto por gestantes infectadas pelo vírus Zika. Outro sim, que esclareça o Legislativo se, porventura, na opinião daquela Corte, há vazio legal e qual seria a ser preenchido por este poder quanto à prática legal de aborto. Quer dizer, se vai ter aborto ou não, depende da legislação. Então, não gostaríamos que o STF ficasse legislando também nesse assunto. É inequívoco que o legislador, justificação, já tenha se pronunciado quanto às hipóteses permitidas de aborto, tal como se vê no Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, em artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário. Primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Código Penal. Assim, hipóteses outras, que não aquelas previstas no Código Penal, são puníveis na forma da legislação vigente, né? Inexistindo, salvo engano, qualquer vazio legal acerca dessa questão. Não há vazio legal. As hipóteses estão previstas. Contudo, tentativas de avançar com essa agenda por outros caminhos têm suscitado o falso argumento do vazio legal a ser suprido pela Judiciária. Tal tendência impõe inaceitável risco do direito à vida pelo nascituro, e, não obstante, apresente ele severas e irreversíveis malformações fetais. Avançar-se nessa direção é dar passos largos rumo à eugenia, uma prática abominável, defendida e posta em ação por Estados nacionais no século passado, contra o qual o Estado democrático de direito vigente no Brasil deve se insurgir com a máxima e absoluta energia. Quer dizer, identificando que a criança tem algum problema, seja
decorrente do Zika vírus ou não, vamos abortar, né? Não, vamos fazer políticas públicas, no meu ponto de vista. Mas o principal é que alega-se que tem um vazio legal. Não tem vazio legal nenhum. A nossa legislação é clara, dizendo que tem duas hipóteses para isto. O resto tem que ser discutido, né? Tem que ter projeto de lei, discutir, ver, para ver se amplia ou não. No meu ponto de vista, jamais deve ser ampliado. Mas o argumento de que o vazio legal existe é um absurdo. Então, qualquer vazio legal, né, seria completado, suprido pelo Supremo. Se existe alguma necessidade de ampliação em qualquer área, isso é tarefa do Congresso Nacional, né, senador Cajuru e senadora Leila, e não do Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, o que nós havíamos decidido é que nós oficiaríamos para o Supremo Tribunal Federal, através do senador Davi Alcolumbre, para dizer, olha, mande para cá a situação para a gente discutir, e não no Supremo Tribunal Federal. Obrigado.